Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Tudo na vida tem limites e precisamos impor esses limites para podermos ter uma vida segura em Deus. Tudo que se faz com excessos acaba nos trazendo prejuízos e às vezes prejuízos tão grandes que se tornam irreversíveis. Na mensagem de hoje veremos que um rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, assim como seu pai, não buscou Deus e se excedeu em tudo, principalmente em fazer o que desagradava a Deus. Cuidado com seus excessos, pois eles podem te levar para o fundo do poço. Esse rei chamado Belsazar gostava de aparecer e demonstrar suas riquezas. Daniel capítulo 5, versículos do 1 ao 4. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Veja como esse homem gostava de excessos. Deu um banquete para 1000 homens e bebia na frente dos 1000. Ele gostava de aparecer, não é verdade? Muitas pessoas são assim, gostam de aparecer para as pessoas, mas nós não temos que aparecer para ninguém. Se tivermos que aparecer para alguém, temos que aparecer para Deus. Ele sim tem que nos olhar, mas com bom grado, com bons olhos. Deus não pode nos olhar por aquilo que fazemos de errado. Ele tem que nos olhar por aquilo que estamos fazendo de certo na sua presença. Vou resumir bastante a história desse rei para vocês entenderem. Quando o rei Belsazar estava ali se mostrando e bebendo na frente de todas aquelas pessoas, começou a ter visões de uns dedos de mão de um homem escrevendo. Ali a sua alegria acabou e ele ficou perturbado. Aí mandou trazer astrólogos, magos, adivinhadores que descobrissem o que foi escrito por aquela mão. Entraram todos os sábios e adivinhadores, mas ninguém conseguiu interpretar. Então o rei ficou muito perturbado. A rainha, vendo o jeito que ele estava, entrou e falou para ele que havia um homem no reino que poderia interpretar. Ela estava falando de Daniel. Daniel foi levado até a presença do rei, que disse que se ele interpretasse, iria vestir ele de púrpura e encheria seu pescoço de ouro. Daniel disse para ele: guarda as tuas dádivas, e eu irei interpretar as escrituras. Daniel começou a falar do pai de Belsazar, o rei Nabucodonosor, que fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus colocar ele como um animal. Daniel disse: você viu tudo o que aconteceu com seu pai, e ao invés de mudar, se excedeu em tudo. E ouçam o que Daniel fala agora para ele. Daniel capítulo 5, versículos 22 e 23. E o Senhor, rei Belsazar, que reina no mesmo trono, mesmo sabendo de tudo isso, não se humilhou, mas desafiou o Senhor dos céus e trouxe para esta festa as taças sagradas do seu templo. O Senhor, seus convidados, suas esposas e outras mulheres beberam dessas taças enquanto louvavam deuses falsos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem, deuses que não conhecem coisa alguma, mas nenhum de vocês louvou a Deus que dá a vida, o Deus que controla as suas vidas. Ou seja, esse homem excedeu os limites, viu tudo o que o pai fez e, ao invés de se corrigir, fez tudo errado e achou que pudesse ficar impune. Só que depois da interpretação de Daniel, naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu. O que podemos aprender nesta mensagem? Primeiro, que não é bom se exceder e nem querer aparecer. Toda pessoa que gosta de aparecer vai querer aparecer para os homens e não para Deus. Podemos aprender também
que esse rei teve uma experiência não muito boa na sua própria casa, na casa do seu pai, que fez tudo o que era errado aos olhos do Senhor. Viu até que seu pai ficou como um animal, e mesmo assim ele não se corrigiu. Ou seja, quando vemos aquilo que aconteceu pelos erros dos outros, podemos tentar não cometer os mesmos erros e até tentar fazer algo que agrade a Deus. Esse homem poderia ter se humilhado diante do Senhor e pedido a Deus para mudar a história dele, mas preferiu se exibir e fazer pior do que seu pai. Por isso, perdeu a vida. Não seja alguém que já viu os erros de alguém e queira fazer igual ou pior. Seja aquele que se conserta e que faz por merecer o melhor de Deus na sua vida. Quando fazemos aquilo que agrada a Deus, Ele nos concede suas bênçãos e a nossa casa toda é abençoada juntamente. É nisso que devemos pensar, que ao sermos abençoados, estamos também abençoando aqueles que estão próximos a nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada, palavra para podermos usar em nossa vida. Nós não devemos olhar para os erros dos outros e querer fazer igual, pelo contrário, nós temos que olhar os erros dos outros e nos corrigir, porque vimos que essa pessoa errou e errou feio. O rei Nabucodonosor errou tanto que o Senhor colocou ele como um animal. O seu filho poderia ter mudado tudo isso, mudado a história da vida dele e a história do reino dele. Belsazar, como rei, poderia ter se humilhado diante do Senhor e pedido perdão até pelos pecados do pai dele e pecados que ele também estava cometendo. Mas ele preferiu aparecer, preferiu exceder todos os limites e por causa disso perdeu a vida, perdeu o reinado e a vida. Pai, nós não queremos ser assim, nós não queremos aparecer para os homens, nós queremos aparecer para o Senhor e somente para o Senhor. Que tudo aquilo que formos fazer seja de bom grado ao Senhor. Que os olhos do Senhor olhem para nós e vejam como pessoas que estão fazendo aquilo que te agrada. Nós não queremos ser como esse rei que adorou a deuses e fez tudo aquilo que desagradou ao Senhor. Nós não queremos isso. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a nos manter retos e firmes diante do Senhor para que a nossa vida seja uma vida agradável a Ti. Desde já te agradecemos porque o Senhor todos os dias nos coloca no seu caminho. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.